Esse vídeo aqui é o primeiro compilado, é o primeiro guia completo que a gente vai trazer aqui na Kraken Academy e nós optamos por começar por SQL Injection. Então a gente vai abordar os tópicos mais importantes a respeito de SQL Injection, como funciona, como descobrir, como fazer de forma manual, como automatizar. E a gente espera que você possa anotar tudo aí no seu material, prestar atenção, ver de fato como ele funciona e começar a reproduzir durante os seus testes. Gostaria de lembrar vocês que o nosso canal tem um apoio da SQL Cloud, então no decorrer do vídeo eu vou deixar um recado deles aqui para vocês, é só dar uma olhadinha aqui se interessar e visitar lá o site. Vou deixar disponibilizado também aqui na descrição o nosso curso de introdução ao Pentest, então não perca tempo, se você ainda não conhece, acesse aqui na descrição tanto o site da SQL Cloud como o nosso curso de introdução ao Pentest. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então pessoal, dessa vez eu tô aqui embaixo para evitar atrapalhar a tela de vocês aí com a minha imagem. Vira e mexe, ela tá um pouco mais aqui à direita, às vezes um pouco mais abaixo, em cima às vezes de algum conteúdo. Então vou deixar dessa forma aqui, se não atrapalhar eu mantenho dessa forma, se atrapalhar eu tiro e deixo só a tela. Então pessoal, antes de iniciar aqui o nosso guia completo de SQL Injection, só gostaria de ressaltar que vocês não devem replicar essas técnicas fora de um ambiente controlado. Ou seja, utilizem sempre plataformas como TryHackMe, HackTheBox e a Portswigger se você não sabe o que você está fazendo. Se você não é um profissional de cibersegurança, se você não é um pentester, reproduza somente em ambiente controlado. E se você já é, você sabe que obviamente você só pode trabalhar com esse tipo de técnica, com esse tipo de ferramenta em laboratórios ou então quando você é contratado por uma empresa para realizar os testes. Vamos lá, há mais teoria além do compilado, busque conhecimento. Nossa iniciativa aqui é para dar um pontapé inicial aos seus estudos, para a gente conseguir dar uma pincelada completa no que seria um SQL Injection e a partir daí você consegue rumar sozinho pelos caminhos que você julgar interessante a respeito de SQL. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu defini aqui a função target e deixei para a gente aqui registrado 7 assuntos importantíssimos que a gente precisa ter de conhecimento para poder seguir nessa trilha. Vamos lá, quando a gente chegar aqui nessa parte do Embed SQLi, a gente vai para a prática, eu vou mostrar para vocês ali na plataforma do TryHackMe, porém para a gente conseguir praticar, a gente tem que ter esses 3 conhecimentos que eu deixei registrado logo aqui em cima. Fique tranquilo que a gente não vai ficar divagando no assunto, é de fato o que você precisa saber para conseguir executar um SQL. Senão você simplesmente vai estar replicando a técnica e não vai estar entendendo o que está acontecendo ali. E principalmente durante a realização de pentest web, se a gente não conhece como funciona tanto o back-end quanto o front-end de uma aplicação, como ela se relaciona entre o que a gente tem na aplicação com o nosso banco de dados, a relação entre o cliente e o servidor, enfim, tudo isso precisa ser de domínio de quando a gente está aprendendo uma técnica de exploração web para a gente conseguir não ficar perdido durante a realização dos testes. Eu acho que eu consegui ser claro. Então vamos lá. Inicialmente, o que é um banco de dados? Especificamente falando a respeito de SQL. Como vocês podem ver, eu deixei os créditos aqui da plataforma do TryHackMe e vou deixar inclusive o site ali embaixo. Em todas as telas vocês vão ver essa mensagem e a gente não encoraja a replicar isso aqui fora do ambiente. Então, acessa lá a plataforma do TryHackMe e realizem lá os seus testes. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um Database Server. E esse Database Server está controlando o banco de dados Shop, está controlando o banco de dados Staff e está controlando o banco de dados Accounts. Quem acompanha aqui a Kraken Academy há um tempo vai lembrar que a gente já realizou os testes nessa aplicação aqui do TryHackMe. Então vou deixar aqui nos comentários para assim que você terminar de entender toda a teoria que a gente vai passar aqui, voltar lá naquele vídeo um pouco mais antigo que eu tenho certeza que o seu conhecimento vai ficar mais massificado, vai ficar de forma mais sólida. Só retomando aqui, aqui nós temos o nosso Database Server, dentro desse Database Server nós temos vários outros databases, ou seja, dentro desse banco de dados, desse servidor de banco de dados, nós temos outros bancos de dados. Cada um desses bancos de dados é responsável por armazenar suas próprias tabelas. Como vocês podem ver, aqui nós temos a tabela usuários, aqui nós temos a tabela produtos, aqui nós temos a tabela de ordens. Enfim, cada um desses grupos aqui é responsável por armazenar um tipo de informação. E quando a gente fala de SQL Injection, a gente precisa entender como que de uma aplicação que vai fazer uma requisição para um banco de dados, utilizando uma linguagem específica, a gente pode se aproveitar daquela requisição ali para conseguir infiltrar a nossa requisição. E para isso a gente precisa saber qual é a estrutura de um banco de dados. É como se fosse de que forma que a gente vai conseguir realizar um movimento lateral ou um pivot sem ter o conhecimento completo da topologia de rede daquele sistema que a gente está tentando se infiltrar ali, por assim dizer. Então, para a gente conseguir realizar o SQL, a gente precisa ter esse conhecimento aqui de uma estrutura de banco de dados, como ele funciona. Então, o Database Servidor, ele armazena bancos de dados, que por sua vez armazena tabelas, que essas tabelas armazenam colunas e essas colunas armazenam dados. Então,
nessa estrutura aqui você pode entender como funciona. Nosso servidor armazenando vários bancos de dados que por sua vez armazenam suas tabelas, que armazenam bem aqui ó, suas colunas, e essas colunas a gente pode ver representado aqui embaixo. Nós temos a coluna ID, a coluna Username, a coluna Password, e cada uma dessas colunas possuem suas informações, por exemplo, que a gente vai chamar aqui de row. Ou seja, na coluna ID, a primeira informação, ou seja, a primeira row, é equivalente ao número 1. Já que na coluna Username a gente pode ver que a primeira row é referente ao usuário John, e a primeira row de senha é referente à senha do usuário John, que no caso é PS123. Então nós temos que na primeira row nós temos ID1, usuário John e senha 123. Então toda vez que a gente for fazer uma requisição para esse servidor, a gente vai precisar referenciar o quê? A informação de ID, se for necessário, senão a gente pode referenciar somente username and password. Ou seja, a função padrão da aplicação seria verificar se aquelas informações ali são verdadeiras. E no meio disso, a gente vai fazer uma requisição maliciosa para fazer a aplicação forçar a mostrar para a gente, se essa vulnerabilidade ali de fato existir, as informações de usuário e senha. Acredito que deve ter ficado de fácil entendimento. Nós temos uma estrutura e essa estrutura é o que a gente precisa ter de conhecimento para poder realizar as nossas buscas aqui dentro desse banco de dados. Então, já anotem aí as primeiras referências que vocês precisam ter a respeito de banco de dados, que são os servidores de bancos de dados, os bancos de dados, tabelas, colunas e rows. Anotem aí que eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Indo um pouco mais à frente, a gente vem para a pergunta sobre o que é SQL. Bom, já que a gente já conhece a estrutura de um SQL, a gente precisa interagir com essa estrutura, que nada mais é do que um banco de dados. Ou seja, a gente consegue subir essa infraestrutura dentro do próprio Linux. Se você não sabe como fazer isso, é só deixar aqui nos comentários se for interesse de vocês conhecerem, que a gente faz questão de gravar um novo vídeo a respeito dessa linguagem. Porém, como a gente vai realizar essas requisições aqui um pouco mais à frente, eu acho que tá de boa a gente seguir dessa forma, mas se ficar difícil, é só deixar aqui nos comentários que a gente traz um vídeo esmiuçando um pouco mais a respeito de bancos de dados e de linguagem SQL. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer essas requisições para esses bancos de dados? Tendo em vista que a URL só mostra para a gente aquela requisição de uma forma enxugada, por assim dizer. Por exemplo, ela vai buscar por ID 2 e esse ID 2 vai trazer para a gente uma série de informações. O que aquilo ali significa? Significa basicamente isso daqui que a gente está vendo na tela. Toda vez que a nossa aplicação web for fazer uma requisição para o banco de dados, ele vai utilizar algo parecido com isso daqui. Porém, na URL ela fica enxugada de uma forma onde o usuário não precisa visualizar toda aquela requisição entre a aplicação web e o banco de dados. Então vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Selecionar dados de uma tabela. Então a gente está selecionando tudo. Esse asterisco aqui significa que é um wildcard para simbolizar tudo. Ou seja, nós estamos selecionando tudo da tabela usuários. E o que a gente pode fazer utilizando esses comandos aqui? Inserir informações na tabela. Então a gente está inserindo algo na tabela usuários e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inserir nas colunas de usuário e e-mail valores. Que valores são esses? Valores são o usuário John Doe e o e-mail do John é exatamente esse daqui. Então nós estamos pegando uma informação e inserindo no banco de dados utilizando linguagem SQL. Outra situação que a gente pode fazer aqui é atualizar informações da tabela. Então nós iremos fazer um update na tabela usuários. A gente está selecionando aqui no caso esse e-mail john_new@example e aonde o usuário é o John Doe. Então ele vai pesquisar dentro da tabela usuários, ele vai na coluna username e quando o username for igual a John Doe, ele vai substituir o e-mail do John. Acho que ficou simples de entender. Vamos lá, deletar informações da tabela. Então aqui ele está deletando da tabela usuários aonde o nome é John Doe. Então ele vai pesquisar naquela tabela de usuários, ele vai pesquisar coluna por coluna até ele encontrar um usuário de nome John Doe. E quando ele encontrar, ele simplesmente vai deletar todas as informações a respeito do usuário John Doe. Essas são as formas mais simples de interagir com bancos de dados, são os comandos mais simples e eu deixei eles aqui embaixo simplesmente para poder ficar de fácil acesso para vocês. Aqui ele está dentro de um comando já sendo utilizado e aqui só está o que ele faz e o comando que a gente está utilizando. Então, vamos lá, o comando select, ele seleciona dados de uma tabela, o insert insere informações naquela tabela ali, o update atualiza as informações da tabela e o delete deleta as informações da tabela. Novamente, não replique as técnicas fora do ambiente controlado, a gente vai ficar sempre massificando essa informação aqui. Vamos para a próxima.
Vamos lá, pessoal. O que é SQL Injection? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui no meu Notion como que ele está estruturado, de que forma eu armazeno as informações que eu sei a respeito de um conteúdo e logo após a gente vai passar ali para o TryHackMe para poder dar uma visão um pouco mais prática para vocês. Então, o que seria esse SQL Injection? Seria a gente que agora já dominamos a estrutura de um banco de dados, já conhecemos a linguagem SQL que a gente vai utilizar para se comunicar com esse banco de dados e a partir de agora a gente precisa descobrir como encontrar a vulnerabilidade de SQL Injection para conseguir fazer essas pesquisas com a linguagem SQL no banco de dados que a gente já conhece a estrutura. Vou reforçar para vocês, terminada a aula aqui, pesquisem mais a respeito da estrutura de um banco de dados de SQL e mais a respeito dos comandos de SQL. Existe uma infinidade de formas da gente conseguir explorar esse tipo de vulnerabilidade e nem sempre elas estão vulneráveis da forma simples da gente explorar. Às vezes a gente tem que explorar pelo tempo, às vezes a gente tem que explorar pela forma onde ela aparece ou não aparece pra gente. Enfim, vai ter uma infinidade de formas da gente fazer aquilo ali. Por vezes a aplicação também pode ter filtros e a gente vai ter que aprender a dar bypass nesses filtros. Mas para chegar nessa fase, a gente primeiro precisa entender esse básico que eu estou passando para vocês. Então, antes de chegar no TryHackMe, vamos dar uma olhada aqui no meu Notion rapidamente para a gente poder passar para lá. Então, pessoal, essa aqui é a maneira que eu armazeno o conhecimento que tem no meu Notion, fica tudo dessa forma, eu tenho um índice que eu coloco ele no formato de code e dentro dele eu vou colocando todas as informações que eu julgo importantes. Esse aqui de fato é o meu material, é por aqui que eu estudo, é por aqui que quando eu fico confuso, quando eu estou fazendo alguma coisa eu volto, olho e retomo o meu raciocínio. Então, nessa parte aqui eu vou mostrar para vocês como a vulnerabilidade se apresenta, de que forma que eu detecto essa vulnerabilidade, quais são as opções que elas podem aparecer, aonde ela vai aparecer, alguns links importantes, esse aqui vocês podem desconsiderar, não é minha intenção falar sobre eles nesse momento, e comandos importantes, no caso eu já mostrei para vocês o que eu julgo importante no primeiro slide, e aqui tem entry points, não era a intenção, mas a gente pode falar a respeito de entry points porque eu acho que vai ser bacana. Então vamos lá, aqui eu coloquei pra gente exploitation, então o que seria o exploitation a respeito de SQL Injection? Bom, aqui a gente está dizendo que o SQL acontece quando a gente pode alterar uma requisição e essa requisição é enviada no back-end para buscar resposta no banco de dados. Então a gente vai ter a nossa aplicação web e essa aplicação web, quando ela estiver vulnerável a SQL Injection, ela vai fazer uma requisição no banco de dados, ou seja, lá no back-end, e quando ela for fazer essa requisição, a gente vai forjar essa requisição para exfiltrar dados daquele banco de dados ali. Então, basicamente, o SQL Injection ele é isso. É a gente utilizar uma linguagem estruturada, descobrir a vulnerabilidade de SQL, quebrar aquela query e inserir uma query maliciosa para exfiltrar dados daquele banco de dados. Vamos lá, de que forma ela pode se apresentar para a gente? Com campos de formulário, parâmetros de URL, cabeçalhos HTTP, cookies, dados de API, dados de arquivos, enfim, uma infinidade de formas que esse SQL Injection pode aparecer para a gente. O que eu acho importante para agora? Formulários de registro, formulários de pesquisa, formulários de contato e parâmetros de URL. Essas situações aqui, o item 1 e o item 2, para a gente que vai estar aprendendo agora, são os mais importantes. Então vamos lá, supomos que eu tenho um campo de login, ou seja, eu tenho que acessar ali um campo de login e ele pede para mim o meu nome de usuário e a minha senha. Aquilo ali, pessoal, aquela aplicação, na hora que a gente põe a informação de usuário e senha, ela vai enviar essa informação lá para o servidor. E quando ele envia essa requisição para o servidor, ela tem uma cara. Que cara é essa? Ele vai fazer um select e a partir daquele select é onde ele vai iniciar a pesquisa. Da mesma forma que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele vai utilizar um select, aí vai pesquisar dentro de um banco de dados, que desse banco de dados ele vai pesquisar dentro de uma tabela, dentro da tabela na coluna, da coluna na row. E se aquela informação ali for exata, ou seja, se aquele nome de usuário bater com aquele número de senha, se for uma informação verdadeira, ele vai validar e a gente vai conseguir se autenticar. Então vamos lá, antes da gente passar para o TryHackMe, para eu mostrar para vocês aqui um pouco mais na prática como funciona, eu vou mostrar simplesmente esse parâmetro de URL. Então vamos lá, imagina que a gente tem essa seguinte URL aqui de exemplo, e ele vai buscar pela ID 1 no nosso banco de dados. Se você bem lembra no exemplo que eu forneci para vocês, a gente tinha exatamente uma coluna chamada ID. Então, se essa coluna ID aqui existir, ele vai buscar no banco de dados a ID1. Eu poderia substituir essa ID1 por ID2, por ID3, por ID4. Essa daqui não necessariamente seria a vulnerabilidade de SQL Injection. Porém, a gente poderia, com uma aspa simples, quebrar a query e iniciar a fazer os nossos comandos, iniciar as nossas requisições. É só uma semente que eu quero que vocês já tenham plantada na cabeça de vocês nesse momento aqui. A gente tem um parâmetro onde ele pesquisa no banco de dados e a gente vai tentar quebrar esse parâmetro e fazer as nossas pesquisas. Então, só vou deixar esse um aqui e a gente vem
para a plataforma do TryHack. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de SQL Injection, a gente tem os dois formatos mais comuns a respeito. Seria Union Based e seria também o Error Based. Conforme eu mostrei para vocês agora no Notion, quando a gente estiver fazendo aquela requisição, por exemplo, buscando pelo ID1, se eu coloco uma aspas e ele quebra carry, na teoria aquilo já está indicando para mim que se quebrou e apresentou um erro de SQL, ele é vulnerável a um SQL Error Based. E quando a gente descobre que o Error Based está ativo ali, a gente pode tentar utilizar sintaxes de Union para conseguir concatenar aquelas pesquisas e verificar no banco de dados as informações que a gente não tem acesso. Então, pessoal, agora que você já conhece o que é o Error Based e o Union Based, eu achei por bem trazer essa parte aqui que já tem na nossa aula prática, porque eu estava fazendo a explicação e não estava ficando do jeito que eu queria, então eu acho que vocês precisam observar isso daqui para identificar como a query é feita para o banco de dados. Então, vamos lá, vamos identificar como o erro acontece e de que forma a gente vai conseguir concatenar as nossas pesquisas. Eu acho que a minha tela aqui não está atrapalhando vocês, eu só vou dar um zoom para poder ficar mais visível essa parte aqui da query, onde a gente vai fazer os nossos testes. Então vamos lá, Error Based SQLi. Como que a gente vai explorar esse Error Based? Eu já vou deixar aqui, ó, exatamente onde a gente precisa identificar e aonde que a gente vai executar. Aqui a gente tem a nossa aplicação fazendo uma query. Deixa eu só voltar um pouquinho e vamos colocar aqui uma aspa simples, da forma que eu mostrei para vocês, para tentar quebrar a pesquisa entre a aplicação web e o banco de dados. Quando eu coloco aqui, ó, ele traz para a gente um erro de sintaxe, porque provavelmente ele está passando um comando parecido com esse daqui, ó, por exemplo, só que a partir daqui. Ele está executando basicamente um comando como esse, e quando a gente coloca uma query, ele quebra aquela pesquisa. É a mesma coisa que seria a gente colocar aqui, por exemplo, um ponto e vírgula. Ao invés de quebrar a query, ele vai finalizar. Ou então a gente colocar aqui, ó, 2 traços. Então a gente vai terminar a query com ponto e vírgula e vai comentar tudo que vier após. Ou seja, existem várias sintaxes para a gente conseguir finalizar, comentar ou quebrar uma query de SQL. E no caso aqui, a aspas é a mais simples da gente fazer. Quando a gente coloca, ele cancela a pesquisa, e se a gente colocar um, ele faz a pesquisa normalmente. Então, de que forma que a gente vai unir os nossos comandos aos comandos que a aplicação normalmente faz? A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 0 e vou colocar Union Select. Vou botar o número 1 e vou colocar ponto e vírgula, traço, traço. Se eu fizer essa pesquisa, ele vai dar para a gente que aqui existe algum tipo de erro. Que tipo de erro é esse aqui? É relacionado ao número de colunas. Então essa aplicação, ele está fazendo pesquisas a um local, onde esse local não tem somente um banco de dados. Então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que colocar aqui, ó, 2 e fazer novamente. E ele vai trazer o erro. Se eu colocar aqui 3, ele traz para a gente uma resposta diferente. E o que exatamente isso daqui significa para a gente, Aquiles? Pô, basicamente, a gente está fazendo uma pesquisa a um local que tem 3 bancos de dados. E como é que a gente faz agora para poder identificar quais são as informações que tem nesse banco de dados? A gente vai precisar fazer o seguinte. A gente tem que descobrir qual desses bancos de dados aqui exfiltra dados para a gente, em qual deles a gente tem a possibilidade de exfiltrar os dados e começar a utilizar os comandos dentro dele. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, database, por exemplo. E se esse artigo número 1 aqui ele for vulnerável, ele vai trazer para a gente a informação do banco de dados bem aqui. Eu posso fazer e ele é vulnerável e ele traz para a gente SQL1. Eu posso copiar isso daqui, colocar o 1, fazer aqui no 2, a mesma pesquisa e ele vai trazer para a gente também que isso daqui também é vulnerável. Posso apagar, colocar aqui no 3, fazer a pesquisa e ele vai trazer para a gente também que ele é vulnerável. Então, nesse caso, nós temos os 3 itens desse banco de dados aqui vulneráveis a SQL Injection. E ele trouxe para a gente que a informação do banco de dados é SQL1. Então, o banco de dados que a gente vai fazer as nossas pesquisas é o banco de dados SQL1. E ele pergunta qual que é a senha do usuário Martin. Então, pô, se eu tenho o banco de dados, agora eu só preciso concatenar as minhas pesquisas para poder ir atrás desse usuário Martin. E de que forma a gente vai fazer isso daí? Vamos utilizar aqui, primeiro, o item 3 dessa pesquisa que a gente está fazendo. E a gente já conseguiu utilizar o Union Select. A partir daqui, a gente vai concatenar a nossa busca, utilizando o group concat. Passando o group concat, a gente precisa descobrir o quê? O nome da tabela que tem dentro desse banco de dados. Então eu vou colocar aqui table name
De onde que eu vou tirar esse nome de tabela? Eu vou tirar de uma tabela chamada information schema.tables. Esse aqui é o nome de uma tabela padrão, ela sempre ocorre dentro de uma tabela, dentro de uma SQL, então pode ficar tranquilo que você não precisa gravar esse comando, porque ele sempre vai se repetir. Tanto os comandos para concatenar, quanto o nome dessa tabela padrão, a única coisa que vai variar é o nome final aqui. O nome do banco de dados, o nome da tabela especificamente falando, o nome da coluna. Agora os comandos, eles não variam, eles são estáticos. Então, aonde a gente vai pesquisar isso daí? A gente vai pesquisar isso daqui no Table Schema, e aqui a gente vai passar o nome do banco de dados, que no caso é SQLi1. Como esse daqui é um exercício, talvez a gente não precise colocar o ponto e vírgula traço traço, eu acho que só assim ele vai. E como vocês viram, funciona normalmente, mas eu aconselho que por questões de prática, sempre que a gente terminar de fazer esses comandos aqui, a gente finalize o comando com ponto e vírgula e utilize o traço traço para poder comentar. Então vamos lá, aqui nós temos a tabela artigos e a tabela staff users. Como a gente precisa da senha do usuário Martin, provavelmente a informação que a gente precisa está dentro do staff users. Provavelmente o Martin ele é um usuário staff dessa aplicação aqui. Então, de que forma a gente vai atrás dessa informação? A gente pode trocar aqui, ó. Ao invés de a gente utilizar table name, a gente vai colocar aqui, ó, column name. E de onde a gente vai tirar a informação dessa coluna? A gente vai tirar de information schema, ao invés de .tables, .columns. Aqui a gente vai pesquisar, ao invés de table schema, a gente já sabe o nome da tabela. E a gente, ao invés de pesquisar por table schema, a gente vai pesquisar por table name. E qual que é o nome da tabela que a gente precisa pesquisar? O nome da tabela que a gente vai pesquisar é staff underline users. Então, se a gente apertar o Enter, ele vai pesquisar dentro dessa tabela e ele descobriu que a gente possui algumas colunas. A coluna de ID, a coluna de senha e a coluna de usuários. Então, todos esses comandos que a gente utilizou aqui, a gente pode recolher, porque o que há de interessante para a gente aqui é a tabela staff users. Eu vou apagar isso daqui. E aqui dentro do grupo concat, a gente só vai precisar substituir pelas informações que a gente tem, que no caso é password e username. Para convencionar, como esse aqui é um exercício para ficar didático, ele utiliza alguns separadores e utiliza também o break para poder quebrar as linhas. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou separar por vírgulas essas informações e entre aspas eu vou colocar o dois pontos. Então ele vai vir informação de usuário, dois pontos, informação de senha. Vai quebrar a linha, informação de usuário, dois pontos, informação de senha de todos os usuários que existirem dentro do banco de dados, dentro da tabela staff users, dentro do banco de dados SQL1. Então depois de colocar aqui o usuário, a gente vai colocar o item separator e vai quebrar isso daqui utilizando o comando pr, que é de break. A gente vai colocar from, e de onde a gente vai recolher isso? A gente vai recolher isso daqui da tabela staff users. Então a gente vai pegar as informações de usuário e senha, aqui ó, usuário e senha, separar por dois pontos, fazer um break para quebrar a linha e vai recolher essas informações da tabela staff users. Se eu apertar o Enter, a gente consegue pegar aqui todas as informações do banco de dados SQL1. Que no caso a informação que a gente precisa do usuário Martin é essa daqui, ó. Qual que é a senha do usuário Martin? É password. A gente coloca aqui e vai para o item 2, blind SQLi. Então, pessoal, agora que a gente já entende como funciona um banco de dados, de que forma a gente se comunica com ele, como funciona o SQL Injection, a gente já conseguiu filtrar informações de usuário e senha dentro de um banco de dados. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai quebrar aquela query usando exatamente a mesma aspa simples que eu mostrei para vocês e a gente vai tentar comentar a informação e a gente vai tentar finalizar aquela pesquisa e comentar tudo que vier após. Pô, Aquiles, mas isso tá meio confuso. Me mostre aí na prática como essa parada funciona. Agora, é só prestar atenção. Quando a gente fala de Authentication Bypass, a gente tem que raciocinar que isso daqui está fazendo uma pesquisa dentro de um banco de dados. Esse campo de login vai fazer uma pesquisa dentro do banco de dados. E como que é essa pesquisa que o banco de dados faz? É exatamente aquela compridona que a gente acabou de fazer agora, porém de uma forma automatizada. E para a gente descobrir se aquilo ali é vulnerável ao Authentication Bypass, o que a gente precisa fazer? Imagina que aqui a gente vai ter uma informação de usuário, onde eu deveria passar aqui simplesmente admin. E a query ela vai funcionar dessa forma. Ele vai selecionar tudo da tabela usuários, onde o nome é exatamente admin e a senha a gente pode passar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Se isso aqui for verdadeiro, a gente vai se autenticar.
Como não é, não tem resultados específicos para essa nossa pesquisa. Agora, a gente tem que encontrar uma forma de conseguir dar um bypass nessa pesquisa aqui SQL e conseguir se autenticar sem ter as informações de usuário e senha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma aspa simples, então vocês podem ver que tem 3 agora, e a gente vai inserir aqui uma igualdade, 1 igual a 1. Depois disso, eu posso utilizar uma hashtag para poder comentar, posso utilizar ponto e vírgula e traço traço. Como vocês podem ver, ele bloqueou tudo que vem após. Tudo que vem depois da minha igualdade, ele simplesmente comentou. Então, para um banco de dados realizar minha autenticação, ele precisa de uma informação verdadeira. Então, eu preciso que exista o usuário admin e preciso que a senha dele seja exatamente a que eu estou inserindo. Por exemplo, admin, o admin 12345. E se eu não possuir essa informação, essa igualdade entre usuário e senha, eu posso forjar uma validade e me autenticar no banco de dados dessa mesma forma. Por quê? Ou o usuário ele é admin, ou 1 é igual a 1. Para o banco de dados, ele só precisa de uma validação, ele só precisa de uma igualdade que seja verdadeira. Como 1 é exatamente igual a 1, ele vai validar e a gente vai conseguir se autenticar nessa aplicação aqui. Então, tanto faz a informação que eu vou passar aqui na senha, porque ela já está comentada. Então, se o campo de usuário for vulnerável a SQL Injection, a gente vai conseguir se autenticar dessa forma. E se for no caso da senha, ao invés de colocar aqui em cima, a gente só precisa colocar aqui embaixo. Cabe ressaltar outras coisas aqui durante a aplicação de um SQL Injection no caso de Bypass Authentication. E qual seria essa situação? A gente precisa de um entry point para poder fazer essa autenticação aqui. Então nem sempre a forma que a gente vai quebrar carry vai ser utilizando essa aspa simples. Às vezes a gente vai precisar passar aqui também um parêntese ou 2 aspas. Existe uma infinidade de formas de a gente conseguir quebrar essa carry e realizar o Authentication Bypass. Então é interessante que vocês tenham uma word list cheia de entry points e uma word list também cheia de formas de realizar um Authentication Bypass. É interessante sempre utilizar esse método aqui junto da ferramenta do Burp Suite, ou então utilizando o próprio Hydra a gente já consegue fazer a Authentication Bypass. Se você não sabe como utiliza o Burp Suite, tem vários vídeos aqui no canal também, onde a gente ensina outras técnicas, nunca especificamente ainda a respeito de Burp, a gente pode trazer aqui no canal, mas da ferramenta Hydra a gente tem vários vídeos aqui, é só dar uma olhada no canal que você vai descobrir várias formas de utilizar a ferramenta Hydra. E uma delas é para realizar o Authentication Bypass. Como esse aqui é bem simples, é só a gente clicar em Login, que a gente automaticamente passa para o nível 3 aqui do nosso desafio. Deixa eu só clicar aqui e vamos agora avançar um pouco mais. Então, pessoal, quando a gente fala a respeito de Boolean Based, a gente tem que entender o seguinte. O SQL ele é uma linguagem booleana, então ela vai ser sempre verdadeira ou falsa. E essas informações são importantíssimas para a gente conseguir exfiltrar dados dessa aplicação, tendo em vista que nem sempre ela vai ficar visível para a gente. Então, a gente precisa entender o que seria essa linguagem booleana, de que forma a gente vai utilizar, e posterior a isso também, quando a gente chegar no Time Based, a gente também não vai ter informações visíveis de como a aplicação está se comportando, mas a gente vai conseguir fazer uma pausa na aplicação durante a execução da resposta. E isso é o que vai significar para a gente se a pesquisa que a gente está fazendo ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vou mostrar aqui para vocês também na prática para vocês verem como funciona. Esse lab aqui do TryHackMe específico, eu acho que ele está quebrado, eu já fiz esse reporte aqui para o TryHackMe, porém eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona. Imagina que aqui a gente está fazendo a pesquisa pelo usuário admin. E quando a gente pesquisa pelo usuário admin, ele traz que a resposta é verdadeira. Porém, se eu botar aqui, ó, que eu vou pesquisar pelo usuário A, a pesquisa é falsa, porque o usuário A ele não existe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai concatenar essa pesquisa para conseguir chegar a uma informação que ajude a gente a se autenticar nessa aplicação aqui. Então, de que forma a gente vai prosseguir aqui? Vou colocar a minha aspa simples, vou quebrar essa carry e ele vai trazer para a gente que a informação é falsa. A partir daí, eu vou utilizar o meu Union Select e vou colocar o 1, ponto e vírgula, traço traço, para finalizar a pesquisa e para comentar o restante. Quando a gente pesquisa, essa informação é falsa. Então, ele não tem exatamente a pesquisa que a gente está fazendo. Ele não tem um banco de dados. Será que ele tem 2? Também é falso. Será que ele tem 3? Pô, a resposta é verdadeira. Então, aqui a gente tem um campo vulnerável a SQL Injection e ele provavelmente pode ser que seja um Boolean Based. De que forma a gente vai verificar se isso aqui de fato é verdade? A gente vai utilizar aqui, ó, where database like, e aqui a gente vai colocar o sinal de %. E depois a gente comenta e escreve ali o restante. Como vocês podem ver, ele traz aqui que a informação é verdadeira. Porém, como esse laboratório aqui ele está bugado,
O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui AD e ele vai sempre trazer que essa informação é verdadeira. Posso colocar aqui qualquer valor e ele vai trazer que é verdadeira. Então eu não consigo explorar esse laboratório aqui do TryHackMe para vocês conseguirem ver na prática como ele funciona. Mas é basicamente isso. A gente vai começar a fazer pesquisas utilizando o wildcard por cento. Então, se isso aqui fosse verdadeiro, a gente teria um banco de dados e a gente ia começar a testar todos os caracteres A, B, C, D, o alfabeto inteiro, até conseguir descobrir o nome desse banco de dados aqui. Então vamos supor que esse aqui seria, por exemplo, é o terceiro level. Então eu vou chegar aqui e vou colocar um S, por exemplo. Ele vai dizer para mim que é verdadeiro. Aí eu vou trocar a outra letra. Vou colocar aqui, por exemplo, a letra B. Aí quando eu apertasse aqui, ele traria que essa letra é falsa, porque esse aqui não é o nome do banco de dados. Provavelmente vai ser SQLI e a gente vai testando letra por letra até conseguir concluir o nome do banco de dados. Concluindo o nome do banco de dados, a gente retoma a nossa pesquisa e agora a gente vai pesquisar por tabelas e assim por colunas e assim sucessivamente até conseguir filtrar a informação que a gente precisa. Então, o SQL Boolean Based, ele nada mais nada menos ele faz do que utilizar uma lógica booleana para poder levantar informações daquela aplicação. E o que significa para a gente, se a gente está conseguindo buscar informações de fato, é o resultado entre verdadeiro e falso, ou então, dependendo da forma que a aplicação se comportar, ela vai trazer para vocês uma resposta diferente. Porém, se ela for válida, você vai conseguir identificar, e se não for válida, você vai retomando sua pesquisa até conseguir pegar a informação que você precisa. Boolean Based nada mais é do que utilizar a lógica booleana, utilizando o wildcard, que nesse caso é por cento, até exfiltrar a informação. Vamos agora para o Time Based. Então, pessoal, já aqui no Blind SQL Time Based, ele vai utilizar novamente a lógica booleana, porém a gente vai descobrir se aquela informação é verdadeira ou falsa, se o SQL está funcionando ou não, pelo tempo de espera que ele está fazendo. Então a gente vai fazer a nossa pesquisa normal, da forma que a gente já mostrou para vocês aqui, e quando a gente colocar esse parâmetro depois da informação de usuário, depois da informação de senha, ao invés de a gente utilizar somente o Union Select, a gente vai utilizar o Union Select Sleep. E se a aplicação esperar 5 segundos para responder a gente, significa que aquele campo ali ele está vulnerável ao Time Based SQL. Então as nossas requisições, ao invés de a gente fazer de uma forma normal, a gente vai fazer dando um sleep nela. E toda vez que ela esperar, significa que a nossa informação é verdadeira. Como vocês podem ver, o que ele está fazendo aqui? Ele está pesquisando pelo usuário admin 123, aí ele quebra a query, coloca o Union Select Sleep 5, ou seja, ele vai aguardar 5 segundos, depois ele bota um 1,2 aqui para simbolizar a quantidade de banco de dados que tem. Ele põe aqui também a informação Where Database para descobrir o nome do banco de dados e depois ele começa a chutar o nome daquele banco de dados, por isso que ele utiliza aqui o comando like. E dentro das aspas ele começa a fazer exatamente aquela situação que eu falei para vocês. Só abrir aqui um bloco de notas para poder ficar um pouco mais simples, ele vai fazer um like, aí por exemplo ele vai colocar a letra U e aqui ele vai comentar. Então, como aqui ele está buscando, vamos supor, um banco de dados chamado usuários, ele vai fazer U, aí se aguardar 5 segundos, aquele U existe e tudo que vem após é um caractere coringa. Então ele, beleza, algo começa com a letra U, existe talvez uma tabela chamada usuários. Então, eu vou colocar aqui B, por exemplo, e vou testar. Então, não tem nada que comece com a letra U, siga com a letra B e a seguir tem outros caracteres. Então, ele não vai aguardar 5 segundos, ele vai apresentar para mim um erro na tela. Vou apagar esse U, vou testar com C, não vai vir. Vou testar com D, não vai vir. Então, quando eu testar com S, ele vai confirmar para mim, ele vai aguardar 5 segundos. Então, essa lógica também booleana vai dizer para mim, pô, Aquiles, beleza, essa pesquisa que você está fazendo aqui no banco de dados ela é verdadeira. Existe um banco de dados que começa com a letra U, a segunda letra dele é S e logo após tem várias outras letras. Então, pô, continua testando que você uma hora vai chegar na resposta. Então, quando a gente chegar aqui no banco de dados chamado Users, a gente pode remover esse caractere coringa, realizar a pesquisa e ela vai confirmar para a gente que o banco de dados Users ele é válido, ele existe. E a partir disso, a gente segue fazendo a nossa pesquisa. De que forma? Union Select Sleep, aí a gente vai colocar o banco de dados 1, o banco de dados 2 e vai concatenar com group, com cat, aquelas outras informações para conseguir chegar na informação de banco de dados, de tabelas, de colunas e pegar a informação que a gente precisa dentro da row. Então vamos lá, pessoal, antes de sintetizar tudo que a gente aprendeu nesse vídeo aqui, eu vou deixar vocês com um recado da SQL Cloud. Não perca que logo após eu vou fazer um amarrado de tudo que a gente aprendeu e vou conduzir para vocês para a próxima fase desse nosso estudo aqui. Vamos lá. Então, pessoal, a SQL Cloud que a gente já mencionou no vídeo da semana passada é o nosso mais novo parceiro. E o que ele pode oferecer para vocês? Pô,
É só a gente vir aqui em serviço, vocês vão ver as 4 principais atividades que eles podem oferecer, seja o armazenamento em nuvem, seja os pods que eles oferecem, o site, você também pode colocar o seu site hospedado na plataforma da Square Cloud, inclusive uma plataforma para análise do conteúdo que está acontecendo no seu site. Então não perca tempo. Quer adquirir algo? Procure o pessoal da Square Cloud, entre em contato com eles e acessem lá. Pô, Aquiles, isso daí, tá caro? Tá caro nada, pô. É só a gente clicar aqui em planos, você pode ver, tem a aba da Community, tem a aba Enterprise, aqui tem alguns preços, a gente pode ver aqui o da Community, são esses aqui, e a gente pode ver o Enterprise, tem esses dois. Pô, o preço está muito bacana, mas melhora, é só a gente clicar aqui, ó, que os novos planos já foram lançados, saiba mais clicando aqui. Aqui você pode ver que existe uma atualização nos preços e nos benefícios que você ganha assim que você contrata um plano. Então, dê uma olhadinha em tudo, ficou com dúvida, entre em contato com o suporte e eles vão esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos para o vídeo de hoje. Você sabe que esse banco de dados ele é manipulado por uma linguagem chamada SQL e a fusão dessas duas situações acontece quando uma aplicação web quer se comunicar com um servidor, quer se comunicar com um banco de dados para buscar, por exemplo, pelas informações de usuário e senha, e dentro daquela aplicação web existe uma vulnerabilidade, que é essa vulnerabilidade de SQL Injection. E quando a gente consegue explorar essa vulnerabilidade, quando a gente consegue identificar ela, a gente consegue concatenar aquela pesquisa da aplicação web utilizando a própria linguagem estruturada de SQL para fazer pesquisas e exfiltrar aqueles dados ali. Quais tipos de SQL a gente explorou nesse vídeo aqui? Quais tipos a gente viu? Bom, vocês tiveram uma ideia de como funciona um Union Based, como funciona um Error Based, para a gente conseguir detectar o SQL e conseguir concatenar as pesquisas. A gente viu um Boolean Based, Time Based, e a gente viu também um Authentication Bypass. Na parte do Boolean Based e do Time Based, eu só quis que vocês pegassem um conceito inicial de como eles funcionam. Mas não esqueça, a gente tem um vídeo na prática mostrando como explorar o Time Based e o Boolean Based. Então vou deixar aqui no comentário, você pode acessar lá e assistir esse vídeo, que inclusive eu recomendo muito para poder complementar esse vídeo. Basicamente esse daqui é um complemento daquele vídeo lá, e aquele vídeo um pouco mais antigo é a execução prática de tudo que a gente fez aqui. Nesse aqui a gente tem a parte teórica da situação e no outro a gente tem principalmente a parte prática dessas vulnerabilidades. Uma outra situação também que eu queria mostrar para vocês é que a gente consegue utilizar também o Burp Suite e a ferramenta SQL Map para conseguir explorar de uma forma mais simples o SQL Injection. Como vocês podem ver, aqui eu deixei algumas sintaxes da ferramenta SQL Map, de que forma a gente pode utilizar ela via browser e de que forma eu utilizo particularmente pelo Burp Suite. Logo, um pouco mais à frente eu vou mostrar para vocês como fazer isso. E eu deixei aqui uma ocasião de como que eu consegui descobrir essa vulnerabilidade de SQL Injection utilizando a ferramenta SQL Map, nessa ocasião 1. Então, como vocês podem ver, a gente tem exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês, onde a gente está pesquisando. No caso aqui, a gente está pesquisando por um produto de um site, por exemplo, um site de vendas, e nesse site tinham vários produtos. Então o que eu fiz? Peguei toda aquela requisição, salvei num arquivo de texto, por exemplo, chamado aqui ó, de request.txt. A partir daí, a gente consegue fazer várias coisas, como invocar uma shell, a gente consegue fazer o upload de arquivos, a gente consegue também realizar os testes de SQL, que no caso o parâmetro BAT aqui é para ele realizar os testes e ele aceitar todas as pesquisas. Mas no caso, para a gente utilizar estritamente a vulnerabilidade de SQL Injection e descobrir as informações de bancos de dados, tabelas, de usuários, enfim, para a gente conseguir levantar essas informações do banco de dados, a gente utiliza o DBS. Então, a partir desse ponto aqui, onde a gente consegue executar comandos na aplicação nesse prod 1, a gente vai salvar essa requisição, vai procurar por DBS. E depois que a gente descobriu, imagina que o nome do meu banco de dados é users. Então eu vou colocar aqui o mesmo comando, a gente vai pesquisar no banco de dados users, na tabela users, e a gente vai começar a fazer o dump de todas as informações, de todas as colunas, de todas as rows que tem nessa aplicação aqui. A intenção de eu apresentar para vocês a ferramenta SQL Map agora é só para que vocês não fiquem aficionados em, pô, eu tenho que aprender SQL Injection manual de qualquer forma. É difícil, é um pouco complexo e vocês vão ter que realizar vários exercícios de várias formas diferentes até conseguir ter um feeling de qual tipo de SQL é aquele ali, qual que é o entry point, de que forma a gente vai poder explorar. Mas o SQL Map é só mais uma forma de poder ajudar vocês nesse caminho. Fique claro que eu também vou trazer um vídeo a respeito do SQL Map aqui, vou fazer um vídeo bem bacana, trazer para vocês para a gente poder aplicar essa situação. E uma outra situação também, para poder finalizar esse nosso vídeo aqui, eu vou pegar cada uma dessas vulnerabilidades de SQL que existem
vou pegar no laboratório da Portswigger. Inclusive, se você quiser já ir treinando aí na sua casa, eu vou deixar disponibilizado aqui os laboratórios da Portswigger e posterior a esse vídeo eu vou começar a executar todos eles, gravar de que forma eu fiz e vou trazer para vocês aqui, porque eu tenho certeza que vai ficar bem mais esclarecedor a gente vendo na prática de que forma fazer e qual é o raciocínio que eu desenvolvo na hora que eu estou aplicando, para que vocês consigam desenvolver o próprio passo a passo de vocês a partir do raciocínio que eu tenho. Basicamente, sempre que eu quero aprender alguma coisa, eu pesquiso num vídeo e naquele vídeo ali eu vejo de que forma que aquela pessoa está fazendo, qual que é o método dela e a partir daí eu vou adaptando para a minha forma de estudar, da minha forma de praticar e vou desenvolvendo o meu próprio método. Então, no próximo vídeo eu vou trazer aqui para vocês algumas vulnerabilidades de SQL Injection do laboratório da Portswigger e de que forma é o raciocínio para poder executar aqueles laboratórios e explorar o SQL Injection. Obviamente, tudo de forma manual para ficar o máximo didático possível e vocês conseguirem entender. Eu espero ter conseguido atingir o meu objetivo com esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado de uma forma bem simples. Esse vídeo aqui é um complemento do vídeo mais antigo e o vídeo mais antigo é um complemento desse. Parte teórica, parte prática. Então, se inscreva aqui no nosso canal, deixa um like, deixa um comentário, isso ajuda bastante a gente. E até semana que vem. Um abraço, valeu!